Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Quem é Você? E hoje nós estamos recebendo Maria Giovana. Maria, seja muito bem-vinda. O Portal Hortolândia TV Interação te recebe de braços abertos em toda a cidade de Hortolândia. Muito obrigada, Madalena, e a todos que nos veem. É um prazer muito grande estar aqui hoje, pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Há de ser. Nós esperamos que você volte logo mais, porque a gente tem novidades para contar aqui para o nosso povo, para a nossa gente, novidades boas. E é uma honra tê-la aqui conosco e vai ser sempre uma alegria te receber aqui em Hortolândia. Nosso programa chama Quem é Você e não poderia começar de uma outra forma. Quem é você? Muito bem. Bom, então eu me apresento como Maria Giovana, mãe da Maria Antônia. Antônia, minha filha que faz 7 anos, e foi inclusive o grande impulso para eu decidir entrar na política. Quando ela tinha 1 ano, eu me candidatei a vereadora pela primeira vez, me filiei a um partido político. Então eu gosto de contar isso porque num momento tão delicado que muitas vezes a gente escolhe se recolher, no meu caso, Antônia, foi um impulso, um senso de urgência muito grande para fazer as mudanças que eu acredito que tem que ser feitas no nosso país para a gente ter uma vida melhor, né? Então, sou sanitarista de formação, sou formada em saúde pública. A minha trajetória é muito intimamente ligada à defesa do direito à saúde, à defesa do SUS, que ganhou uma certa evidência nesses últimos anos de pandemia, mas que já era algo que me tocava, que é a minha paixão de vida, né? Então, comecei lá no movimento estudantil defendendo o SUS especificamente. Fui para vereadora com a bandeira da saúde pública e aí, com a pandemia, isso se intensificou ainda mais e ganhou o gosto popular, né? A gente nunca falou tanto de SUS, a gente nunca parou para pensar na grandeza de ter um sistema como esse e também nas suas dificuldades que são evidenciadas no dia a dia e na importância da gente proteger o SUS para que ele se mantenha aí como uma política pública de Estado no Brasil. Então, a minha trajetória é muito forte e mais ainda se intensificou com a pandemia na defesa da saúde. E eu gosto sempre de falar com as pessoas, né, que saúde é essa, porque a minha visão de saúde é uma visão ampliada, não é não estar doente. É a gente poder promover uma vida saudável, um bem-estar. E isso passa por garantir que as pessoas tenham uma renda o suficiente para ter uma vida digna, para comerem adequadamente, terem acesso a uma educação pública de qualidade. A mobilidade urbana das cidades precisa funcionar, está intimamente ligado ao nosso bem-estar, à saúde. Espaços de lazer, a própria cultura como um eixo central de desdobramentos de promoção da saúde. Então, quando a gente traz toda essa visão de saúde, para mim foi muito tranquilo essa ida para a política, porque, poxa, é na política que eu vou conseguir resolver a raiz de tantos problemas que afetam a saúde segundo essa visão, esse paradigma que nós chamamos, que é o paradigma da saúde coletiva. Então, é enxergar a saúde de uma forma ampliada, né? Além disso, me considero uma política humanista. Isso é uma qualidade da qual está muito forte na minha atuação política, né? O olhar humano nas relações, no pensar política pública, na inclusão, no combate a qualquer forma de preconceito. Então, isso tudo são valores muito fortes na minha atuação política e na minha vida como um todo, né? Eu falo que coerência é algo que a gente deveria ser óbvio, mas não é no nosso país. A gente, infelizmente, tem acompanhado políticos aí muito incoerentes, né? E isso acaba desanimando muita gente. Então, a gente tenta construir um projeto político muito coerente e muito transparente, para as pessoas não terem dúvida de onde que a gente fala, né? De que lugar é esse, quais são esses valores que vão sempre permear as nossas decisões, porque a gente não sabe que tipo de desafio a gente vai encarar na vida pública, mas o que as pessoas precisam saber é a partir de que valores nós enfrentamos e decidimos
decidimos qual resposta dar a cada um dos desafios que chegam até a gente, né? Então, isso aí é um pouquinho da Maria Giovana e é um prazer poder me apresentar aqui para vocês. E a Maria Giovana é de onde? Eu sou de Americana, nascida e criada lá em Americana, fiz faculdade lá na Federal do Rio Grande do Sul, então foi uma experiência muito diferente, né? Culturalmente diferente, a própria academia, que é um momento ímpar na nossa vida, né? E voltei então em 2014, quando formada, e já em 2016 fui concorrer para vereador. Então, a política partidária mesmo, eu entrei aqui em Americana, embora estivesse envolvida na militância no movimento estudantil lá no Rio Grande do Sul, e tenha crescido por aqui, né? Americana, estudei um pouco em Campinas, quando adolescente. Então, assim, aqui é a nossa região, é o lugar que eu me reconheço no mundo, é onde tem as minhas raízes e é onde hoje eu tenho muito prazer em dizer e fazer política a partir daqui, né? A Maria Giovana, ela saiu candidata a vereadora, mas também teve aí uma candidatura a prefeita da cidade de Americana, ou estou enganada? Não, eu fui candidata a vereadora, fui candidata a deputada federal em 2018 e candidata a prefeita em 2020. Nós tivemos um bom resultado político, né? Imagina, uma mulher de uma única candidatura de vereadora, a gente foi para uma disputa muito difícil com grandes nomes da política do estado de São Paulo, né? A Americana sempre produziu aí muitos políticos relevantes, sempre foi uma cidade assim, muito envolvida com a política, e a gente alcançou o segundo lugar com 30 mil votos, e dos quais eu sempre digo que é a razão da gente sempre seguir o trabalho, apesar de não ter mandato, porque se dispor a disputar política nunca é um projeto pessoal, é um projeto coletivo, de um grupo. E aí, quando nós temos 30 mil pessoas que acreditam nesse projeto, a gente não tem nem o direito, né, de recuar, né, de simplesmente não atuar porque está sem mandato. Então, nesses últimos 2 anos, a gente vem se desdobrando para manter uma atuação ativa e sempre muito alinhada com os valores que a gente defendeu na candidatura de prefeito e vem defendendo aí em todas essas candidaturas e toda a atuação que eu tive no Legislativo Municipal. Até porque a gente entende que a política, ela é todos os dias, né? Não se resume só ao período eleitoral. Exato. E quando há uma votação expressiva como essa que você teve, é natural e também é uma necessidade que você continue escrevendo essa história. Sim. É extremamente importante que você continue escrevendo, porque tem uma galera que confia na Maria Giovana e que sonha em ver a Maria Giovana lá para fazer política para as pessoas. Então não dá para você simplesmente dormir e acordar como se a política tivesse parado, cansei. Não, é só um impulso que você tem que tomar para poder ir à frente, porque as pessoas têm suas necessidades, precisam de políticas públicas, precisa desse olhar humanista que você falou aqui para nós, e às vezes esse olhar humanista, isso que as pessoas precisam, está em você, e essa parte de fazer política a gente vê como uma doação. Então a gente precisa diariamente. E a Maria Giovana vem esse ano como nossa deputada federal. É uma pré-candidatura ou não? Vai dormir, vai falar, não quero? Não, a gente tem a pré-candidatura de deputada federal. Nesses últimos anos eu também assumi um papel partidário importante, que foi novidade na minha trajetória, né? Então eu tinha até então sido candidata, né, de um grupo. Sim. Aí agora, nos últimos 2 anos, passei a assumir uma articulação política de dentro do partido. Eu acredito nessa importância de nós mulheres estarmos dentro dos partidos, decidindo o rumo de um partido. Então, me tornei vice-presidente estadual do PDT, sou presidente do município de Americana, também do partido, e então, além de mobilizar a nossa candidatura, a gente mobilizou outras candidaturas importantes para esse grande projeto. Então, tem que ter um desprendimento maior ainda, né? Ajudar a mobilizar, em especial,
Eu sou muito ligada à causa de trazer mais mulheres para a política, então a gente se movimentou enquanto partido, buscando candidaturas femininas aqui na região e fora, no estado de São Paulo como um todo, e eu também sou uma dessas pré-candidaturas a deputada federal. A nossa pré-candidatura deve passar muito forte na defesa deste território, que é a região de Campinas, região metropolitana de Campinas. Eu sempre falo, né, não é no sentido bairrista, pelo contrário, é no sentido de honrar essas raízes e fazer política a partir daqui para o mundo, né? Então não é fechar as fronteiras aqui, mas é saber que é daqui que a gente fala e é aqui que a gente, daqui para fora, né? Então a gente tem uma candidatura, uma pré-candidatura hoje estabelecida com isso muito forte. Nós vamos percorrer essa região. Queremos conhecer cada canto daqui, as instituições, as pessoas, os grupos, para criar realmente uma grande rede de apoio, mas também de atuação política no futuro. Então, esse é o nosso projeto. Você é uma grande entusiasta das mulheres na política. O cenário hoje nacional está com 15% de mulheres nos poderes, né? Elas estão ocupando esse espaço, somente 15%, quanto mulher negra, 2,36% dessas mulheres estão ocupando esses espaços. Então, naturalmente, há realmente uma necessidade frontal que as mulheres ocupem esse espaço. Mas o que você acha, como que você considera, qual que é a dificuldade dessas mulheres estar nesses locais? São muitas dificuldades estruturais, né? Então, o formato como um todo, como a sociedade se organiza, a economia do cuidado que ganhou uma certa evidência agora, que é um debate muito profundo sobre o trabalho do cuidado que é desempenhado pelas mulheres em sua esmagadora maioria e que não é remunerado. Então, esse trabalho de cuidar da casa, cuidar das crianças, é um trabalho que ainda não houve um debate social sobre a remuneração desse trabalho, é um trabalho invisível. Isso faz com que as mulheres fiquem dependentes financeiramente, fiquem reféns desse sistema do cuidar, né, do cuidar das suas crianças, do cuidar das suas casas. Isso é uma primeira dificuldade muito grande, né, com o recorte da desigualdade social, que tem um recorte forte racial. É muito mais complicado, né? Eu acho que é sempre importante trazer com clareza esses recortes. Além disso, a estrutura partidária ainda é dominada majoritariamente pelos homens que estão ali ainda defendendo seus espaços de poder, né? Pouquíssimos existe um movimento genuíno de reconhecer que é importante que se tenha mais mulheres na política. Então, o valor da diversidade ainda não está enraizado. O que tem hoje nós estamos forçando para que criem espaços, para que a gente tenha financiamento, mas não é um pacto coletivo ainda, vejam, vai ser melhor para todo mundo, e esse é um valor que eu não abro mão, é a bandeira da diversidade. Quanto mais diversidade nós tivermos em qualquer ambiente, mais rico esse ambiente é para produzir soluções para um país que é de natureza tão diversa como o Brasil. Então, enquanto a gente ainda não pactuar esse valor, embora as mulheres estejam cada vez mais organizadas, tensionando para estar nesse espaço, ainda vai ter muita resistência, porque não entendem muito bem o porquê deixar que a gente tenha mais diversidade no parlamento, no Congresso. Então, isso tudo dificulta muito, né? A realidade da mulher que não consegue se viabilizar, ninguém fala abertamente o que demanda uma campanha. Muito tempo, muita estrutura, muita rede de apoio, né? Eu falo por mim, assim, quantas mulheres estão ao meu lado, as pessoas não fazem ideia da rede de apoio de mulheres a partir da minha família e com tantas outras militantes que vão se juntando, que cuidam da minha filha. Minha filha, ela tem um cuidado coletivo, porque se eu tivesse encarregada 100% dessa função, era 100% inviável a gente ter uma candidatura competitiva. Então eu falo para as pessoas, eu sempre que posso valorizo, né, e agradeço essas mulheres, porque eu tenho uma rede de apoio muito grande de mulheres que acreditam no meu projeto, de mulheres da minha família que, com uma filha, né, que já tem 7 anos, nem é assim, né, é uma criança, claro, mas
que demanda muito, né? Sim. Uma logística, leva na escola, e que uma campanha não se viabilizaria se a gente tivesse que dividir esse tempo. Então, são muitas questões estruturais que ainda inviabilizam mulheres e, infelizmente, é importante pontuar, a gente vê algumas candidaturas femininas que estão totalmente submetidas ao desejo e à cabeça de alguns homens. Então, existe um movimento de abrir algum espaço para as mulheres, mas desde que você esteja carregando 100% esse status quo que já é representado pelos homens, que então acabam sendo mulheres que infelizmente são cooptadas, né, por uma visão masculina, embora de qualquer forma eu sempre celebro que mais alguma mulher esteja ocupando esses espaços, porque realmente a caminhada histórica ela é mais devagar do que a gente gostaria, né? Então é importante a gente também ter essa noção, embora nós tenhamos pressa, né? Muita pressa de estar lá o quanto antes defendendo aí essa representatividade feminina. Então vamos continuar sonhando com a paridade entre homens e mulheres na política, nesse cenário nacional aí, seria fundamental, inclusive para ampliar essas cadeiras que as mulheres possam estar ocupando. Como as mulheres ocupando o poder agora, que nós falamos aí da quantidade em torno de 15%, a gente verifica hoje no cenário nacional uma violência muito grande com as parlamentares eleitas. O que você direciona isso? Por que isso? É pela própria cultura da política. Então, como a gente tem um lugar muito dominado pela presença dos homens, se tornou um lugar extremamente masculino e onde a gente acaba recebendo, testando o pior dessa estrutura que é muito machista, muito cruel. Então, a violência política de gênero, que se tornou um tema mais falado, né, foi uma necessidade das mulheres da política de nomear o que elas sentiam e sofriam lá, porque são tantas pequenas coisas que acaba ficando difuso. E então um movimento parlamentar novo de mulheres, muito importante, que nomeou, isso tem nome, é uma violência política de gênero. Então é a violência que as mulheres que estão na política sofrem. O silenciamento, ser interrompida, as piadinhas, a questão de sempre trazer a aparência de uma mulher para qualquer frente de debate, né? Então, a aparência física da mulher que já sofre uma vida toda com isso, e aí ela tá ali trazendo ideias, só que em primeiro lugar sempre estão ali olhando, né, como é que ela tá, como é que tá a sua aparência física, enfim, e as inúmeras violências que a gente vem acompanhando. Chegou ao absurdo da gente acompanhar uma deputada estadual, né, a Isa Pena, ser assediada fisicamente na frente das câmeras. É claro que nenhum assédio é razoável, mas eles se sentem nesse nível de permissão, né, de tocar uma deputada estadual na frente das câmeras e achar que não vai acontecer nada. Então é esse nível de violência política de gênero que o país hoje impõe às mulheres que estão desbravando aí esse espaço na política. É como se fosse um recado, esse lugar não é para você. Lembrando que o Senado, gente, o primeiro banheiro feminino foi em 2015, viu? Antes de 2015, se as mulheres quisessem ir no banheiro, não teria como, porque não tinha banheiro para elas, para ver o tamanho do absurdo. Imagina onde isso. A gente chega, né? Vamos um pouquinho agora para o federal. Estamos aí com o ministro da Educação que caiu mais uma vez. Foi feita uma pesquisa hoje de manhã pela CBM, eu estava ouvindo, que a cada 43 dias o governo federal perde um ministro. Isso desde quando começou. Imagina o presidente entrou com a falácia que seria pessoas técnicas para estar ocupando esses espaços. Só que desde então essas pessoas técnicas não conseguem ficar nos cargos. E agora caiu recentemente, hoje, esse ministro, né? Ontem, né? O ministro da Educação. O que você ouviu, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho uma visão de que o governo federal tem sido extremamente desastroso, cruel, né, com as suas políticas públicas. A pandemia está aí para provar, sem deixar nem dúvida, de que nós poderíamos ter enfrentado com muito mais dignidade, salvando muitas vidas, né, que se perderam. Isso não é
algo dito assim, sem fundamento. A gente já tem estudos que mostram o quanto o Brasil foi mal na condução da pandemia, o quanto nós poderíamos ter evitado de perder vidas. A gente bateu o recorde mundial de mortalidade materna, de mulheres mães, e aí a mortalidade materna é importante definir, né? São mulheres que morrem grávidas ou até 45 dias depois do seu parto. E é um número que a gente explodiu na pandemia, muito maior do que a média mundial. Isso tudo mostra o quão desastroso e cruel o governo federal tem sido para o nosso povo. Então, assim, eu sou extremamente crítica, mostra que ele perdeu a mão, inclusive nessa decisão de que teria técnicos, né? Então, assim, um político que define que terá técnicos nos seus ministérios, ele tem que bancar isso politicamente. Sim. Nas suas dificuldades políticas, ele tem que ir lá e dizer, não, isso é um compromisso de campanha e assim será. Um técnico é um técnico. E o que a gente viu foi, quando esse técnico discordava tecnicamente de algum ponto ideológico do presidente, ele caía. E aí a gente vê um governo totalmente ideológico, 100% ideológico, numa ideologia muito ruim, numa ideologia nociva, cruel e que efetivamente nos matou, né? Eu tenho uma convicção muito plena de que a gente poderia tranquilamente ter tido números menores, né, de mortes, de pessoas que adoeceram na pandemia no Brasil. E o que a gente viu foi uma guerra ideológica. As pessoas estavam assim com um sentimento de guerra na rua, né? Quem usa máscara, quem não usa. Sim. Então fulano é bolsonarista, o outro é lulista. Um sentimento de guerra de um assunto que era para ter sido conduzido de forma técnica, né? A gente faz a disputa ideológica em outro lugar, mas não em cima de uma pandemia onde usar ou não usar máscara sequer deveria ser, isso aqui dando um exemplo concreto, né? Um debate político. Isso aí é uma definição 100% técnica e foi assim que outros países conduziram. Então, realmente, algo muito errado aconteceu no Brasil e eu espero que as pessoas possam perceber o quanto isso tem prejudicado a nossa vida e tem sido muito nocivo para o nosso país e para todo mundo de uma forma muito direta, né? O PDT vem com candidatura própria? O PDT tem a candidatura do Ciro Gomes, então vem com um resgate muito forte do trabalhismo, fazendo esse debate que eu acho tão importante, sim, com um viés técnico que também eu gosto muito, né? Eu falo que o melhor dos mundos é essa mistura técnica com a política, né? Nem 100% política, nem 100% técnico. A gente precisa dessa boa mistura aí entre os dois lados e o PDT tem se proposto a fazer isso, né? Então, com um projeto muito claro de país, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, fazendo um debate importante para as mulheres, que é o trabalhismo nas mulheres, que debate a economia do cuidado, que debate como é que a gente vai avançar no sentido de remunerar o trabalho invisível da mulher. Então a gente vai ter que fazer novas pactuações sociais para isso. Eu entendo que esse é um dos grandes debates das mulheres para o futuro, falar sobre isso, né, a economia do cuidado, esse trabalho invisível. E a candidatura do Ciro, então, vem aí se consolidando como uma alternativa aos eleitores, já que se posicionam como os nem, né? Nem Lula e nem Bolsonaro. Então, assim, é uma candidatura que tem que ser muito respeitada, de um partido, né, do Brizola aí seria o centenário dele, foi o centenário dele esse ano, né? Então, e vem de uma forma muito coerente. Eu vejo com bons olhos o PDT ter uma candidatura própria para disputar a presidência do país. Sim, precisa disputar o programa, isso mesmo. Maria Giovana, a gente já percebeu aí que o seu amor pela saúde pública, o Brasil é um país que não faz o cuidado preventivo, a gente trata doenças. Você considera essa base importante de fazer o cuidado preventivo? Muito, 100%. A gente tem muitos dados que provam que se a gente investir na prevenção, a gente vai ter muito menos pessoas adoecendo, então perder muito menos pessoas e seus talentos, né? Não só pela morte, mas também porque as pessoas, ao adoecer, podem ficar incapacitadas de diversas formas.
e é promover uma vida saudável para as pessoas brilharem. Eu falo assim, a saúde, quando a gente fala de saúde e bem-estar, porque todo mundo merece e deve brilhar, e as pessoas devem estar bem para isso, porque senão é impossível. Então, o preventivo e a promoção da saúde, né, eles são dois assuntos muito importantes que é uma troca de paradigma mesmo, né? Por isso que eu falo que é a bandeira da minha vida, é disputar a visão de saúde. E a visão de saúde que a gente está colocando enquanto projeto político é de promover uma vida saudável, da gente falar sobre antes de adoecer. Obviamente, cuidar de quem adoece de forma digna, mas promover uma vida que seja saudável para que as pessoas possam aí estar na sua plena forma de saúde, para elas poderem brilhar e dar o melhor de si para o nosso país. E é tão necessário, principalmente nesse período que a gente está vivendo, onde as pessoas não têm um básico nem para comer, e aí já começa a doença na falta da alimentação. A insegurança alimentar é de cortar o coração. A gente tem que voltar nesse debate, né? Exatamente. Que era superado, assim, que a gente caminhava com políticas públicas sólidas nesse sentido, e agora a gente tem que voltar e trazer comida à mesa. Crianças que não estão se nutrindo de uma forma adequada, elas têm graves problemas no seu desenvolvimento neurológico. A gente atrasa uma geração inteira porque essas crianças não estão comendo o que deveriam comer. Elas ficaram 2 anos agora, por falta da escola, muitas sem ter uma refeição decente no dia, porque a escola também é sobre isso, é sobre entregar uma nutrição decente para essas crianças, às vezes uma vez ao dia pelo menos, né? Então, assim, é muito sério. A gente acompanha os números, são graves. Pode ser que a gente tenha afetado uma geração inteira, porque a gente passou aí 2, 3 anos com muita dificuldade de alimentar as nossas crianças e adolescentes, principalmente, que estão em desenvolvimento neurológico. Então, é claro, ninguém deve passar fome, mas aí dando um olhar específico para nossas crianças e adolescentes, isso afeta de forma muito determinante o desenvolvimento dessas crianças. Bom, então, gente, vamos cuidar da prevenção, porque a doença a gente já trata. É isso que a gente está fazendo. E às vezes é tão complexa que até a parte de tratamento já fica paliativo, porque já não há mais tempo. Maria Giovana, Hortolândia, a TV Interação e o portal Hortolândia está muito feliz de te receber. Só que a gente chegou ao final. E para encerrar, eu quero te agradecer imensamente e fechar com uma pergunta. O que te move na política? As pessoas, sem dúvida nenhuma, assim, sou apaixonada pelas pessoas, me considero assim, uma humanista de carteirinha, e eu acho que pensar a política pública para ver as pessoas brilharem, para a gente ver o melhor de cada um, é o que eu acredito que vai mover um país, né? A gente ter condições nesse país as pessoas poderem brilhar e contribuir, cada uma com a sua história, com a sua visão de mundo, contribuir para que a gente tenha um país realmente diverso em toda a sua potência. Então é isso. Desejamos a você uma excelente campanha, que você tenha muita sorte, muita força e muita garra, porque a gente sabe o quanto é difícil disputar cada voto, conversar com as pessoas, falar dos programas, e a gente deseja o melhor. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui, viu? Prazer é todo nosso, meus queridos. Um grande beijo. Nos vemos a semana que vem.